Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Voltei aqui mais um dia. Vim conversar com vocês um pouco a respeito do que eu, acabei de descobrir a respeito da minha saúde mental, que eu havia comentado num vídeo, que eu já estava cansada de passar por tantas coisas, de não entender, o que se passava com a minha cabeça, de sempre achar que eu sempre fui uma pessoa diferente das demais. É lógico que ninguém é igual a ninguém, a gente sabe disso, mas eu tô falando em relação à minha cabeça, E eu andei procurando métodos de encontrar diagnósticos, Apesar de que eu sempre pensei assim, besteira esse negócio de ficar procurando coisa, Eu já sei que eu tenho depressão, já vivo com a depressão, então não vou procurar mais nada, vou continuar vivendo sem qualidade de vida, A gente pensa assim também. Vou continuar lidando com essa questão da minha cabeça, de não me encaixar, de não me ver como as outras pessoas. É muito complicado, Então, assim, eu sempre convivi com essa coisa de que meu cérebro, não sei, meu cérebro é diferente das outras pessoas. E eu sempre meio que fui julgada, na adolescência, na fase de infância, por ser diferente, Como eu comentei num outro vídeo, eu era chamada de estranha, você é estranha, enfim. Mas também eu sempre me destaquei por ser muito inteligente. Eu não gosto de falar a respeito disso, porque eu tenho problema com... Não sei se é da autoestima isso, ou enfim, eu tenho problema com ser elogiada, por exemplo. Eu acho que falar, você é muito inteligente, eu sempre me senti mal com elogios, vamos dizer assim. Mas eu sempre tive essa coisa na minha cabeça de que eu não sou igual às outras pessoas, eu sou diferente. Isso me incomodava, isso sempre me levou para lugares muito ruins, Tanto mental quanto fisicamente. E agora, depois de velha, entre aspas, não sou velha, tenho 42 anos, eu fui buscar mais sobre isso, Hoje em dia, a gente ouve muito falar sobre o TDAH, A gente ouve muito falar sobre a depressão, sobre a ansiedade, porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas realmente estão mais doentes mentalmente, por conta da vida que a gente tem. Então a gente ouve muito falar do autismo, Apesar de a gente não entender direito, da gente achar que o autismo, por exemplo, é só aquele grave, que a gente vê, que é principalmente crianças ou adultos que não conseguem fazer as coisas sozinhos, Então a gente, por exemplo, o autismo, a gente só tem aquela visão da pessoa que ela não consegue ter uma vida normal, sozinha, de que às vezes ela é agressiva, enfim. Mas essa questão dos transtornos mentais, elas vão muito além, Elas são muito diferentes de pessoas para pessoas. E eu fui buscar, eu busquei um neurocirurgião que ele trata esse tipo de questão, faz os exames necessários para descobrir o que você tem, digamos assim. E eu fiz, Eu fiz, mas assim, eu imaginava assim, eu acho que eu vou ter TDAH, Normal, coisa que todo mundo tem, a maioria das pessoas tem, nem todas têm o diagnóstico, Mas todo mundo tem. E não é assim, gente, porque hoje em dia, eu também pensava assim, Hoje em dia todo mundo tem TDAH. Hoje em dia todo mundo tem autismo. Eu também pensava assim, tá banalizado, não é assim.
Mas, gente, não é que hoje em dia todo mundo tem. É que hoje em dia é fácil, é mais fácil e as pessoas têm mais acesso de descobrir o que elas têm. Então, hoje em dia, nós temos mais informação. Nós temos um acesso à informação ilimitado, se a gente quiser. Então, é mais fácil da gente saber, descobrir o que a gente tem. Será que eu tenho depressão? Será que eu tenho uma ansiedade? Então, a gente tem mais acesso à informação. Então, não é que hoje em dia parece que tem mais casos. Não, é porque antigamente era difícil. Não tinha profissionais tão acessíveis, né? As pessoas não tinham condição de descobrir, né? Tanto é que muitas crianças sofreram muito sem diagnóstico antigamente. Muitas pessoas foram jogadas em lugares, né, terríveis, em hospícios, né? Se a gente for estudar, a gente vai ver isso. Pessoas que às vezes eram autistas, né? Ou tinham esquizofrenia, eram jogadas literalmente pela família em hospício e viviam lá todos iguais, tratados muito mal, né, por sinal. Se vocês verem documentários sobre os hospícios de antigamente, era hospício mesmo, gente, não era assim clínica psiquiátrica, não. Era uma coisa assim horrível mesmo, porque não tinham diagnóstico, não tinham tratamento, eram só isolados lá e viviam a sua doença ali, né, no auge. Então, que bom que hoje em dia a gente tem acesso à informação e a gente pode saber o que a gente tem. Enfim, resumindo, eu fui buscar, né, saber, eu queria entender, eu queria um outro diagnóstico que me ajudasse a entender o meu cérebro, né, para que eu não me achasse tão, enfim, tão diferente dos iguais. Não que ser diferente seja algo ruim, eu acho que é algo bom. E fui em busca, né? Achei esse doutor aí que é neurocirurgião e eu fiz os testes necessários. Né? Porque eu não falei nada até. Eu falei assim, eu sofro de depressão, tal, tem tantos anos. E eu queria ver se tem algo mais no meu cérebro, porque eu não sei. Eu tava meio desesperada, sabe? Uns dias que me dá o desespero, eu fico assim, eu fico agoniada. Nossa, o negócio some na pele. Enfim, aí fiz a consulta, tudo bonitinho, fiz todos os testes lá, que são vários testes que você faz, que você responde, que enfim. Eu pensei com os meus botões, eu falei, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho. Mas eu nunca imaginei o diagnóstico que eu teria. Resumindo, os meus exames deram que eu sou uma pessoa autista nível 1 de suporte. Eu não vou falar leve, porque eu acho que nenhum tipo de autismo é leve. Lembrando que eu ainda, gente, não estudei muito a respeito disso e nós temos que estudar. Então, assim, eu nunca imaginei o autismo. Mesmo que antes eu tinha feito um teste, assim, que com outro profissional que tinha dado meio que assim um encaminhamento. Ele falou assim, se eu fosse você, eu procurava um neuro, porque meio que deu assim que você possa ter um autismo leve. Ele falou desse jeito, mas a gente sabe que não é a forma correta de falar, né? No caso seria o autismo nível 1 de suporte, que é quando a pessoa ela pode ter uma vida normal, mas ela tem algumas questões, né? Ela pode ter uma vida comum, pode ter família, pode trabalhar, mas tem algumas coisas que as diferencia dos outros tipos de autismo, né? Que é o nível 2 e o nível 3, que é o autismo severo, né? Que é o que a gente mais está acostumado a ver, né? Que é mais assim complicado, né? Muito difícil
a pessoa que vive com a pessoa, né, com o filho, com alguém que tem o nível 3 de suporte, é muito difícil, gente. Eu sempre via as mães, né, de crianças ou de adolescentes, adultos também, que tem o autismo grave, né, que é aqueles que às vezes nem falam, né, não conseguem fazer nada sozinho. E eu sempre admirei, assim, porque tem que ter uma mente muito boa, né, uma vontade, tem que amar muito para conseguir cuidar. É o que eu sempre comento aqui, cuidar já é difícil, né, em qualquer situação que você tenha que cuidar de outra pessoa já é difícil, né, imagina esses casos de autismo grave. Enfim, mas aí fiz lá os meus testes, aí demorou ele mandar o resultado, porque eu fiz acho que tipo numa sexta-feira, aí passou o final de semana, ele falou que só ia poder mandar na segunda, né, porque ia avaliar certinho, aí ele mandou na segunda-feira, e aí ele mandou lá o laudo, só que tá no meu celular, não tem como eu ler agora aqui, mas depois eu coloco os dados aqui embaixo. Aí deu que tipo assim, de 16 que seria o aceitável para autismo, por exemplo, o meu deu acho que 42, uma coisa assim, deu muito alto para autismo leve, né, no caso. E deu para TDAH também. E depressão, porque, né, já era o laudo que eu já tinha já, que é da depressão. E aí, gente, eu fiquei na hora, eu não sei como eu fiquei assim, um pouco assustada, mas ao mesmo tempo aliviada, porque eu pensei, tá, agora eu entendo, agora eu sei, né, e o que eu tenho, que realmente eu sou uma pessoa, é igual o médico falou, né, você é uma pessoa especial, você tem que se ver como uma pessoa especial, não como uma pessoa estranha, não como que você tá fora desse mundo, que você não pertence. Você é uma pessoa que tem uma mente diferente das outras pessoas, né? Da maioria das pessoas. Então você tem que se ver como uma pessoa especial, né? Eu achei interessante essa forma dele falar. Ele me deu até deu o laudo, né? Deu as coisas que eu preciso e deu até o meu crachazinho, que no meu caso tem os dois, que é, eu preciso estudar ainda, gente, ainda não caiu minha ficha, que é o da pessoa com autismo, e esse daqui que é para doenças invisíveis, transtornos invisíveis, uma coisa assim. E aí deu o crachazinho, deixa eu tampar aqui, de pessoa autista, e tem embaixo os CIDs, né, que é o CID do transtorno autista, que é aqui embaixo, CID, são 3, o meu é o CID do autismo, o CID do TDAH e o CID da depressão severa. E aí é garantido por lei, né, como eu tenho laudo. É bom que você ande com isso daqui, porque vai que aconteça alguma coisa, como já aconteceu várias vezes, de eu ter uns surtos, né? Isso acontece muito, foi aquilo que eu falei pra vocês, que eu tenho, às vezes, tenho umas crises de raiva muito violenta, então é complicado, explosão, né? Explosivo. E aí atrás tem o contato de quem avisar. Então ele falou se eu for viajar é bom eu andar com isso daqui. Eu achei muito legal da parte dele, isso. Então eu tinha tirado isso aqui pra gente ler juntos, porque eu ainda, como eu falei, estou me entendendo, né? Estou entendendo para também ajudar outras pessoas, né? Porque eu sofri muito mesmo para chegar até aqui e falar, eu tenho isso, então eu sou uma pessoa realmente diferente, então a minha cabeça é diferente, então eu tô com 42 anos, então eu sofri bastante, e eu fui ver sobre isso, sobre pessoas que
descobriram o autismo depois de mais velhos, né? Tem muitas pessoas que estão descobrindo agora, depois de mais velhos, não só o autismo, mas entre outras coisas. E é como eu falei, tem até um ator de Hollywood, depois eu coloco ele aí, que ele descobriu, acho que é o Anthony Hopkins, ele descobriu aos 70 anos que ele tem um autismo nível leve. Achei muito interessante isso. E tem uma lista aí de pessoas famosas, né, vamos colocar assim, que tem esse mesmo tipo de autismo que eu descobri, que eu tenho. É muito interessante, né? A gente vê isso porque a gente começa a se colocar em algum lugar e a entender. E a maioria dessas pessoas que eu descobri que tem são pessoas que eu me identifico, que eu me identificava com essas pessoas. Por exemplo, o Jim Carrey, o Anthony Hopkins, o próprio Elon Musk, o cara lá da Microsoft. São pessoas que eu percebia nelas alguma coisa que eu me identificava. É lógico, eu não tenho a inteligência que eles têm, né? De terem ficado milionários, enfim. Mas eu me identificava com essas pessoas. E quando eu fui ver, tipo assim, pessoas que tem autismo nível leve, né? Que eu fui pesquisar para saber como que era. E aí me veio essas pessoas, eu falei, poxa, todas essas pessoas são pessoas que eu já me identificava antes, sem saber do que eu tinha, por exemplo. Então achei interessante isso. Então eu salvei aqui para dar uma lida sobre o que fala. Então vou ler rapidamente aqui sobre o que fala do autismo em adultos, que é o diagnóstico do autismo em adultos. Fala aqui que o diagnóstico do autismo em adultos tem crescido nos últimos anos. Isso não significa que a incidência do transtorno esteja aumentando, mas sim que o acesso à informação, que é o que eu falei, e à saúde tem fortalecido o diagnóstico precoce. E aí fala da importância, né, de fazer uma consulta com um neurologista, que foi o que eu fiz, e que é apenas uma parte do processo, né, enfim, de como vai ser a sua vida. E vai ser necessária uma avaliação multidisciplinar, ou seja, com vários profissionais, principalmente em caso de crianças, né, dependendo do nível de suporte que essa criança tenha, para melhorar a vida, né? Para melhorar essa questão da vida, né? Que a gente leva, ou da vida que essas crianças vão levar depois de descobrir, né? O diagnóstico correto. E aí fala sobre os níveis do autismo. E eu pesquisei, são 3 níveis de autismo. O autismo nível 1. Fala que enfim, cortou aqui, mas depois eu coloco aí. A pessoa consegue ser independente, apresenta sintomas como dificuldades em ter interações sociais. Eu sempre tive isso, apesar de sempre interagir com pessoas, mas eu não me sentia confortável interagindo, eu nunca me sentia, eu sempre me senti forçada a ter interação social, porque nós somos seres sociais, então a gente precisa, né, dessa interação, bem como um interesse diminuído nelas, ou seja, nessas interações. E eu percebo ultimamente que cada vez mais eu tenho essa coisa de não sentir mais vontade de interagir com pessoas, de ter pessoas, de estar no meio de pessoas. Eu nunca gostei, gente, eu nunca gostei de estar em lugares cheios, em lugares de festas, shows. Eu nunca gostei, eu não me sinto bem no meio de muita gente, de muito barulho, de muita coisa. Tem essa questão também, mas eu me forçava a ir porque sempre eu era estranha. Você não vai em tal lugar, porque você nunca, não sei o que, porque você não sai de casa, sabe? Eu não me sentia bem, então eu me achava estranha por isso. Todo mundo tá feliz no meio da bagunça, no meio do barulho, por que eu não me sinto assim, né? Então aí tá explicado.
Entre outras coisas. Depois eu posso colocar aí embaixo, porque aqui ficou mais complicado. Enfim, no nível 1, depende de cada pessoa, lógico, a pessoa consegue ter uma vida normal, digamos assim, trabalhar, ter filhos, casar. Então por isso que se torna difícil às vezes saber que a pessoa tem isso, né? Só nos pequenos detalhes é que o profissional vai perceber que a pessoa tem o autismo nível 1. E como eu falei, né, eu acabei de descobrir, então eu vou buscar saber, né, buscar entender, assim como a depressão, né, que eu sempre estou buscando saber, entender e buscando coisas que me façam me sentir melhor, né, que é isso que a gente quer quando a gente descobre algo, né, ou uma doença, ou qualquer tipo de coisa, um transtorno, a gente tem que sempre buscar, porque hoje a gente tem acesso à informação, é o que eu falei. Hoje a gente consegue ter acesso a tratamento, né? Às vezes. Então é isso que eu vou fazer, vou procurar entender, apesar de eu já viver na pele o que é, né? Mas agora eu entendo, como o médico falou, que eu não sou uma pessoa errada nesse mundo, eu sou uma pessoa especial. Eu gostei do que ele disse. Melhor de tudo é que agora eu tenho um laudo, né? É importante a gente ter um laudo, até para sua própria proteção, para se algo aconteça, né, com você, se você sofre algum tipo de preconceito por isso, enfim. Se você passa por algo, você tem que saber que você é uma pessoa que precisa, querendo ou não, de uma atenção especial. A gente precisa. E que você tem o respaldo da lei, né? Tem uma lei que protege, né, as pessoas com necessidades especiais no geral. Enfim, pessoal, esse foi meu vídeo. Eu nem ia gravar, mas eu achei interessante ter no meu canal, né? Porque é algo assim que faz parte de mim agora, né? Agora eu sei que faz parte. Não que não fazia parte antes, mas agora eu sei, né? Porque que eu sou do jeito que eu sou, e eu preciso colocar isso na minha cabeça, de me sentir especial. Todos nós somos especiais. Alguns têm algo diferente dos outros. Então é isso, tô feliz, estou bem melhor esses dias, né? Tô me recuperando da minha cirurgia também, tô muito bem. E a minha cabeça ficou melhor. Eu confesso que a minha cabeça ficou melhor depois desse diagnóstico. Mudou a minha forma de pensar sobre mim, principalmente. Mudou a forma como eu me julgava. Eu me julgava muito, eu me depreciava muito, e isso mudou agora. Agora eu consigo me ver como uma pessoa diferente, sim, né? Diferente, sim, mas uma pessoa especial, digamos assim. Então eu sempre falo isso, que Deus, Ele sempre esteve comigo, e que Deus realmente gosta muito de mim, por tudo que eu já passei, e eu realmente amo Jesus demais, e Jesus para mim é tudo na minha vida e sempre vai ser. E a nossa fé e tudo aquilo que a gente passa na vida não é nada perto do que Jesus passou por nós. Então, qualquer sacrifício que a gente venha passar na vida, eu acho que tem que ser passado com muito prazer, porque Jesus passou por muita coisa para a gente estar aqui vivo hoje. Então eu agradeço de saber que eu passo por isso. Eu agradeço pela minha depressão. Eu agradeço por tudo mesmo, porque eu acho que tudo que a gente passa é o mínimo que a gente deveria passar, em nome de Deus e em nome de Jesus. E é isso. Tô feliz, tô satisfeita em saber o que eu tenho. E é isso, pessoal, tenho que me despedir de vocês. A gente se vê em breve num próximo vídeo, e é isso, que nós façamos o que a gente puder de melhor para que Jesus Cristo se orgulhe de nós. Gente, esse foi o vídeo.
Agradeço a todos vocês. Se inscrevam no canal, se vocês puderem, que eu vou gravando por aqui, por esse canal. Deixem o like. E que Deus nos abençoe, que a gente consiga seguir nossas vidas da melhor forma possível. Um grande beijo, que Deus abençoe a todos. Um beijo. Tchau.